Tô aqui pensando, por que será que eu reajo de maneira estranha quando eu preciso escolher algo? Você já parou para pensar nisso? Alguma dificuldade que você tem assim no seu dia a dia que você nem tenha percebido, mas que às vezes te limita? Bom, se eu te contar que você foi moldado até os seus 7 anos de idade, depois você só repetiu esses comportamentos que se tornaram uma confirmação. Quer dizer, você viveu uma situação que o seu corpo aprendeu. Aprendeu uma característica motora, aprendeu uma emoção, foi registrado lá, como se você recebesse um grande carimbo no seu cérebro. Bom, e aí eu me lembro que o meu pai não era aquela pessoa que era de grandes embates, mas ele tinha um jeito sutil de falar. Eu também vivi rodeado de avós. Meus pais trabalhavam e eu tinha lá comigo uma pressão que existia porque nada podia acontecer. E até é compreensível, imagina que 3 avós morando numa mesma casa, 2 crianças pequenas, e se algo acontecesse, a responsabilidade seria um desses idosos. Numa época que idoso era idoso mesmo. Então, assim, eu tinha uma avó que usava muletas, eu tinha uma outra avó bem velhinha, que tinha características de velhinha, tinha um avô que tinha muitas habilidades manuais. O outro morava fora e vinha de vez em quando. Mas eu me lembro também que a pressão que a gente sentia era uma pressão que eu percebi. Não que fosse feito assim de forma falada, mas eu cresci ouvindo que eu não podia adoecer, eu não podia me machucar, que e tudo eu não podia. Não podia brincar na rua e que eu tinha que ser aquela criança exemplo. Bom, isso fez com que eu desenvolvesse alguns comportamentos. Hoje eu ainda tenho algumas dificuldades de escolher algumas coisas, coisas simples, coisas do dia a dia, mas que me impactam. E eu quero que você faça essa jornada comigo desse pensar, desse refletir. O que será que você deixou na sua vida aí passar? O que você nunca talvez tenha ligado tanto que agora você pode reescrever essa história? Sabe aquela necessidade urgente de cuidar de todo mundo, de estar pronto para todo mundo, porque você vem de uma família que todo mundo cuidava. Então você também cuida. Se você vem de uma família que todo mundo trabalhava, trabalhava, trabalhava e ninguém podia descansar, você também trabalha, 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 trabalha. Isso porque, desde a época da sua gestação até os seus 7 anos de vida, o seu cérebro inconsciente dominava. Bom, então nós temos um cérebro que é trino, um cérebro reptiliano que fica bem na base do crânio. É o cérebro que faz você só reagir a estímulos, é o cérebro da sobrevivência. Depois nós temos o cérebro hipotalâmico, bem estruturado, no meio da estrutura cerebral. Ali uma região de memória, de aprendizado, uma região também aonde as conexões emocionais se formam. E depois você tem um córtex, você tem um cérebro, que é um cérebro aqui racional, que te leva para a consciência, para a expansão. Bom, até os 7 anos, esse cérebro da racionalidade ainda não está desenvolvido. E o que acaba acontecendo é que tudo que é uma emoção fica registrado para você em forma de comportamento seguinte daquela emoção. Então, se eu tinha dificuldade para escolher, hoje em dia eu preciso fazer um grande esforço para que eu possa escolher. Se você vem de uma família que ninguém ligava muito para estudo, que ninguém dava muito valor para isso, talvez você tenha dificuldades de ler um livro, de se dedicar a uma tarefa, de fazer um curso. Isso porque você não viveu, você não aprendeu. E vale a gente pensar sobre isso, porque isso leva a gente para um lugar de expansão de conhecimento e de consciência. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito. E hoje eu quero falar um pouquinho para você desse sentimento de angústia, de ansiedade, que parece que está todo mundo vivendo isso
E talvez o primeiro recurso seja a medicação. Não tenho nada contra a medicação. Acredito que às vezes é preciso sim. Mas eu acredito também que existe uma necessidade de você reformular os seus comportamentos, de você entender para que você faz as coisas. E aqui a gente chega num ponto muito importante da gente conversar, da gente procurar aí revirar essa caixinha que está fechada. E eu sempre te convido para ter um caderninho, um papel, uma caneta do lado, para que você possa acompanhar o meu raciocínio. Bom, uma das coisas importantes da gente falar é que emoção, o nosso cérebro primeiro ele não pensa. Aquela história da gente falar assim, pensa antes de falar, pensa antes de reagir, existe algo anterior a tudo isso. Existe uma emoção que deflagra, assim, um impulso nervoso que libera um hormônio, um neurotransmissor, na verdade um não só, né? Ele libera uma cascata de hormônios que levam o seu corpo para algumas reações. Então, se você sente uma reação de medo, talvez você vai se sentir aí mais ansioso, mais taquicárdico, a pupila dilata e teu corpo está prontinho para correr, porque o seu corpo está correndo risco de vida. O seu cérebro não entende que o novo que está chegando na sua vida é uma coisa boa. Tudo que é inesperado, o cérebro tende a reagir. E isso é importante de você entender, porque você pode mudar, você pode começar a transformar esse sentimento de ansiedade. E para isso, um bom exercício, eu não sei se você já fez isso, eu gosto muito de fazer. Aqui são rodas de conversa, onde a gente pode ter a oportunidade de falar aqui para a família, quando a gente está com amigos. Será que a gente consegue falar para um amigo algo que realmente possa mudar a vida dele? Será que no seu dia a dia você consegue dizer assim para o seu parceiro de vida: olha, tem um comportamento que eu tenho observado em você que tem me deixado preocupada. Você já parou para observar que você está mais ansioso quando você fala ou que você está mais irritadiço ao final do dia? Às vezes, e normalmente, essa pessoa nem prestou atenção e ela só está reagindo. E aí a relação complica, porque vai virando uma bola de neve. Você não fala, o outro não fala e ninguém conversa. E aí vocês são sequestrados pelo celular, sequestrados por aquela série. E por que o cérebro gosta disso? Porque a série traz sempre o novo. O celular, a rede social, traz sempre uma novidade. E isso libera dopamina rápida, que está longe de trazer bem-estar para você. Por que você não volta a fazer é difícil hoje em dia tocar violão, roda de fogueira, às vezes não dá, né? Mas dá para fazer isso na sala, no quarto. Abaixa as luzes, coloca uma música, começa a tomar um chazinho, prepara uma salada de frutas e volta para o momento de reconexão. A palavra de hoje é essa, reconexão. Será que você está conectado com você mesmo? A gente está tão conectado com os shoppings, com as compras, com os lugares mais badalados, com os locais mais diferentes para viajar. E como você está conectado com você mesmo? Será que hoje você conhece a si mesmo a ponto de dizer que você está envelhecendo sim, que você tem características que melhoraram muito, que você tem ainda pontos de desafio, pontos a melhorar, mas que você sabe exatamente que você está no caminho certo, porque já passou aquela ferocidade do trabalho, né? Já passou aquela urgência de ser aceito, de criar um território. Agora você pode viver uma experiência nova, você pode viver um projeto de vida novo e a palavra vai continuar como esta: reconexão. Para você se reconectar com você mesmo, você precisa então começar a se ouvir. Será que você é aquela pessoa que tudo que lhe sugerem você já vem com a palavra não logo de cara? Porque é mais fácil você negar do que você aceitar. Será que você é aquela pessoa que sempre que ouve uma sugestão, coloca um exemplo, às vezes um pouco diferente, diz que essa pessoa não te conhece muito bem? Será que você está preparado para ouvir o outro e para se ouvir? É por isso que o tempo do envelhecimento é um tempo muito positivo.
O tempo é esse bem mais precioso que a gente não consegue, de forma alguma, a gente consegue voltar. O tempo é aquele tempo que faz a gente entender que, mesmo quando a gente queria muito um resultado, nem sempre ele vem. E assim acontece com a nossa idade, com a nossa pele, com o nosso cabelo. Mas dá para envelhecer bem, dá para mostrar para esse tempo que o autocuidado faz parte do seu processo de vida e que a reconexão te leva para o autocuidado. Eu tenho certeza que hoje em dia você sabe muito bem classificar quando você quer uma comida, por que você quer essa comida. Ah, você não consegue? Ainda está muito numa fase inconsciente? Então, está na hora de reconexão. Você pode preparar um ambiente para isso, e para isso você precisa estimular o seu corpo. Vou deixar aqui um exercício. Você tem aqui um estímulo dos seus ouvidos que você pode fazer uma grande massagem dentro dos seus ouvidos, vai estimular um sistema nervoso parasimpático que vai te levar para o descanso. Esse sistema também você consegue ativar aqui atrás das orelhas. Você pode fazer uma boa massagem com bolinhas de tênis. Você pode deitar com as bolinhas de tênis aqui pertinho na lateral do seu pescoço. Você pode se automassagear. Já tomou banho no escuro? Totalmente no escuro? Só para você poder reconectar as partes do seu corpo, sentir o cheiro do sabonete, sentir a água caindo, a temperatura e simplesmente não ter luz nenhuma? Então tenha essa experiência. Tá na hora de você puxar as rédeas da sua vida para a sua mão. Autocuidado a gente constrói. Auto-amor, amor próprio, autogestão de saúde a gente constrói, mas precisa sempre de um primeiro passo. E este é meu convite para você. Você pode começar este primeiro passo hoje. Não deixa para outro dia não. Começa já. Acaba esse vídeo, prepara lá um banho, prepara um chá e começa a ter este momento de reconexão. Fica comigo até os próximos vídeos. Manda para aquela pessoa que não sai do celular, que não para de falar da vida dos outros e fala para ela cuidar um pouquinho da própria vida. Eu tenho certeza que ela vai ser uma melhor pessoa, que ela vai ser um melhor amigo, um melhor parceiro e vocês vão ter muito resultado para compartilhar. Até mais!